todos os canais de direita queriam e querem entrevistar o nosso presidente. Mas Bolsonaro, né, ele não depende somente dele, depende do Moraes, depende do seu advogado, depende da sua família, mesmo porque o nosso candidato está completamente, ele não está bem de saúde. Então o resultado, veja bem, a revista OS trouxe na sua página política a seguinte mensagem: Bolsonaro não vai conceder entrevista a podcast, diz Flávio. O senador informa que a orientação partiu da defesa do ex-presidente. O senador Flávio Bolsonaro do PL afirmou nesta sexta-feira 3 que o ex-presidente Jair Bolsonaro não dará entrevista no momento. Segundo ele, a decisão segue a orientação da equipe de advogados que representa a defesa do ex-chefe do executivo. Senhores, eu acho que tudo isso daqui merece uma das nossas dos nossos comentários. Mas vejam bem, primeiro, a revista OS continua. A manifestação ocorre depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, autorizar que Bolsonaro conceda entrevista ao podcast, Café com Ferri, comandado pelo entrevistador Rafael Ferri. A autorização, no entanto, não obriga a realização da entrevista e determina que a defesa do ex-presidente se manifeste sobre o convite no prazo de 5 dias. O pedido apresentado pelos organizadores do programa ao STF prevê que a gravação não seja transmitida ao vivo. Além disso, afirma que todas as exigências de sigilo e determinações judiciais seriam cumpridas. Bom, se for para dar uma entrevista de acordo com a vontade do STF, então eu acho que esse canal deveria simplesmente convidar o STF para poder ser entrevistado, porque aí eles vão falar o que eles querem, o que eles quiserem, vão falar de tudo, né? Agora, autorizou o Bolsonaro, mas encheu de questionamento. Olha, não pode ser ao vivo. Primeiro, vai ter que ser gravado. O Moraes vai ter que ouvir primeiro, ver se não tem nada falando dele, nem mal do Supremo. Aí depois que ele examinar, que ele vê que nada atingiu o STF, nem mesmo ele, aí sim pode ir ao ar. Bom, Alvarenga, penso que o entrevistado, ele está lá para responder de tudo. Se perguntar da prisão, ele tem que responder. Se perguntar da sentença que ele recebeu, ele tem que responder. Se perguntar dos ministros que os condenaram, ele tem que responder. Quer dizer, ele tem que responder a todas as perguntas. Agora, se não for assim, então eu acho que não compensa de jeito nenhum. Olha só, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o começo de agosto.
A entrevista, caso ocorresse, seria a primeira manifestação pública do ex-presidente, desde sua condenação pelo STF sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Até o momento, não há confirmação sobre qual será a posição final do ex-presidente em relação à entrevista ao podcast, o melhor dizendo, né? Olha, eu, sincero e honestamente, se dependesse de mim, eu não daria essa entrevista de jeito nenhum. Pra quê? Isso daí, pra mim, em particular, não passa de uma armadilha que o ministro está fazendo. Ou ele libera o presidente ou não libera. Ou ele solta ou não solta. Agora, ficar nessa lenga-lenga. Primeiro ele tem que assistir, ver direitinho se não tem nada falando. Do que o Bolsonaro vai falar? De bolo? Vai falar a receita do pastel de feira, por exemplo? Né? Ele não vai poder falar nem da facada, porque se ele falar da facada, ele vai ter que falar do delegado federal. Se ele falar do delegado federal, o mesmo delegado que atendeu a ocorrência é o que hoje ganhou como um prêmio de estar no exterior, sei lá, fazendo o quê? Eu sei que ele é funcionário lá no exterior. Isso, o presente que ele ganhou por conceder ou tentar dizer que o Abélio Bispo é inocente em todos os sentidos. Diz que ele é louco. Bom, se ele for louco, então eu também sou doido. Eu, Alvarenga, acho que o presidente Jair Messias Bolsonaro não deve dar entrevista, não nesse sentido. Não é que o canal não mereça, o canal merece até muito mais que isso. Mas do jeito que o STF quer, aí não. Aí vai me desculpar, mas então que eles deem a entrevista deles. Pensa bem, porque o Bolsonaro não vai conceder a entrevista ao podcast nenhum. E sabe quem disse isso? O senador Flávio. O senador foi quem falou. Foi muito firme na sua. E depois, eu imagino, se ele fez esse tipo de esse tipo de manobra contra o Bolsonaro, por que ele não liberou então o Silas Malafaia? Por que ele proibiu o Silas Malafaia de dar entrevista? Ou mesmo de ir visitar o Bolsonaro? Porque o Silas, na fila do pão, né? Nós só temos o presidente, o resto nós não somos nada na fila do pão. Quem é o presidente? É o Jair Messias Bolsonaro. Então, ô ministro, que vai você lá no canal que quiser e dar a entrevista que quiser e do jeito que você quiser. Agora, o Flávio está corretamente, ele agiu muito bem em dizer que não. Que o presidente não vai dar entrevista a ninguém. Eu acho que o Flávio agiu corretamente, porque não pode, em hipótese alguma, dar uma entrevista sendo vigiado e primeiro vai ver se pode a entrevista ir para o ar ou não. Então, meus amigos, eu, Alvarenga, prefiro não. Eu não daria essa entrevista. Ponto, final. Agora, aí vai da equipe dos advogados
que também não querem. E nem mesmo o presidente quer. Desse jeito, preferi ficar em casa. Eu sou o Alvarenga, esse é o Viva Notícia. Espero a todos que dê um joinha, que comente, que, olha, ajude o canal a crescer. Tá legal, gente? Fiquem todos com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau.